Tô assistindo Casamento às Cegas como forma de entretenimento atualmente e eu tô dando tanta risada, gente. Eu não sei se vocês acompanham, eu tô assistindo a versão dos Estados Unidos, tô na segunda temporada ainda, sou bem iniciante nisso, mas é muito engraçado, assim, ver de forma muito latente como a fantasia atravessa os relacionamentos românticos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, esse termo que muitas vezes é levado num sentido de imaginação, mas eu queria falar sobre ele em um sentido bem real. Eu sou a Cleo, eu sou psicóloga e esse é o Entre Nós, o nosso espaço para falar de vínculos, de traumas e tudo aquilo que constrói a gente enquanto pessoa. Gente, é muito engraçado, eu não sei se vocês gostam desse tipo de reality, eu tô me divertindo muito. Mas as pessoas dentro do Casamento às Cegas, eu vou usar esse reality como exemplo para nossa conversa ficar mais palpável, assim, até porque a possibilidade de você assistir é grande, né? Porque eu vejo tanta gente que assiste isso, mas enfim. A proposta do reality é isso, né? Se conhecer com uma parede no meio e se conectar através do emocional. E aí, uma coisa que eu vi muito comum nos casais e que determina muito a forma que eles se relacionam e que eles falam no relacionamento e que eles enxergam o relacionamento, por quanta intimidade eles compartilharam dentro do pod, que eles chamam. Não sei como que é o Brasil, porque eu ainda não assisti do Brasil. E aí eles falam disso num sentido muito mágico, assim, né? Sobre o quanto eles compartilharam, que aquela pessoa não conhece eles melhor do que qualquer outra pessoa. E, na verdade, o efeito que acontece ali, ele é bem explicável, assim, no sentido psicanalítico, que é quando a gente fala de fantasia. Fantasia é aquilo que se refere às coisas que construíram a gente enquanto pessoa, as representações que a gente tem dentro da gente, dos nossos desejos, da nossa forma de amar, sabe? E aí ela cria como é que é o nome? Uma intermediação, sei lá se essa palavra existe, entre a realidade e a realidade psíquica. E aí ela não é uma imaginação, é muito real, sabe? É sentida, é experienciada e ela é a forma que as pessoas usam para se relacionar com o outro baseado na própria história. Então, quando as pessoas estão procurando parceiros, a gente está procurando novas histórias para reparar ou repetir ou resolver alguma coisa da nossa história nuclear, sabe? E aí, quando eles chegam dentro desse programa já com o objetivo de se casar, eles se colocam nessa posição vulnerável de procurar esse parceiro mesmo que vai ser mais coerente com essa história. Eu sei que as próximas temporadas o pessoal fala que fica muito superficial, que essa conexão não existe mais, mas eu tô falando dessas primeiras 2 temporadas que eu assisti da versão dos Estados Unidos, tá? Então não faço ideia do resto. Então é muito, na verdade, coerente e compreensível essa conexão acontecer, sabe? Esse fenômeno emocional acontecer ali. Porque eles chegam ali vulnerável para encontrar um parceiro e e aí eles são colocados dentro de um contexto muito propício, né, para acontecer esse sentimento de estar seguro, de intimidade e tal. E aí é completamente normal que eles acabem compartilhando coisas que eles não compartilharam com outra pessoa. Isso diz sobre a qualidade do vínculo deles? Eu diria que não. Talvez outra pessoa falaria que sim. Eu diria que não, porque o amor em si, vamos falar assim, nesse amor romântico, né? Ele é construído com o tempo e com a aceitação e compreensão da individualidade do outro, sabe? E o que eles estão vivendo ali é a paixão, que é esse fenômeno hormonal, que é também muito atrelado àquele contexto que eles estão. E compartilhar coisas íntimas ali é parte desse processo intencional de encontrar um parceiro. Não que seja necessariamente consciente, tá? Mas intencional no sentido de
É assim que a gente procura as pessoas, é assim que a gente se apaixona pelas pessoas, sabe? Então as fantasias, elas influenciam essa estrutura que é construída com a nossa história e as nossas experiências, ou seja, nossos desejos, as nossas pendências, os nossos interesses. Então, essa fantasia, ela vai fazer com que a gente se conecte com pessoas que sejam coerentes com ela. Então, se eu tenho desejo de reparação, eu vou provavelmente me apaixonar por alguém que vai proporcionar de alguma forma esse ideal, né? O espaço ideal para que eu projete essa fantasia de que ele vai reparar isso em mim, sabe? Também acontece das pessoas se relacionarem e elas terem fantasias que são antagônicas. Por exemplo, alguém que tem uma fantasia de reparação e aí a outra pessoa tem fantasia de querer ser reconhecido. E aí dá conflito no relacionamento, porque um vai ficar nessa posição de querer que o outro sempre repare, né? Sempre faça a reparação ali, que peça desculpas, né? Que se coloque como errado e não sei o quê. E essa outra pessoa, o outro parceiro que quer ser reconhecido, ele vai ter dificuldade de entregar isso, porque na verdade ele quer que o outro o veja também. Dei esse exemplo assim para vocês entenderem como funciona, mas na verdade ali dentro do contexto do casamento às cegas, a gente tá falando desse compartilhamento, né? Desse contexto onde as pessoas colocam suas fantasias na mesa para ver se o outro de alguma forma se identifica e se eles saem dali em um relacionamento, em um tipo de relacionamento, né? A gente poderia sim falar de fantasias em muitos outros âmbitos, mas eu escolhi o relacionamento romântico porque é um contexto em que ela tá bem presente, como eu falei no começo, né? A gente constrói relacionamento baseado nas nossas fantasias. E isso influencia muito a nossa vida adulta. Isso influencia muito nos conflitos que a gente vive, nas relações saudáveis que a gente vive também, sabe? Então, basicamente, a gente se apaixona pelo que o outro representa pra gente e não exatamente pelo que ele faz, sabe? E aí, talvez com o tempo, eu espero que sim, para o bem dessa relação, o tempo vai amadurecendo a relação e deixando mais evidente a alteridade entre as duas pessoas que estão nesse relacionamento. E aí, ou eles se aceitam e aprendem a conviver, a viver juntos e etc., ou esse casal provavelmente vai se separar. Então, entender as nossas fantasias e entender que elas são a base do nosso relacionamento com os nossos objetos de amor, é entender como a gente se relaciona e se permitir se relacionar de outras formas, ou seja, é libertador, sabe? Você tem a oportunidade de deixar de investir nas suas fantasias para amar quem o outro é de verdade. Então eu vou ler uma frase do Freud que eu gostei muito, que é: as fantasias possuem realidades psíquicas em contraste com a realidade material. E gradualmente aprendemos a entender que no mundo das neuroses, a realidade psíquica é a realidade definitiva. Então, essa realidade psíquica, essas fantasias que a gente cria ao longo da nossa história, ela define muita coisa na nossa vida, assim. Os relacionamentos que a gente escolhe, como a gente se relaciona, as mudanças que a gente consegue ou não fazer. Eu espero que tenha sido esclarecedor. Acho um assunto muito interessante. Me diz aqui nos comentários o que você achou. Eu tô no YouTube também, né? O podcast agora também tem um canal. Eu tô publicando os vídeos que eu crio para poder gravar já no YouTube também, para aproveitar esse material. Mas no Spotify, por exemplo, comentário não é engajamento. Então eu peço para vocês comentarem, porque eu quero muito conversar com vocês sobre esse assunto, sobre os assuntos que eu tenho trazido. Também ver se tá fazendo sentido esse modelo de conteúdo, sabe? E se você tá no YouTube, também curte, segue o canal, comenta aqui também sobre o assunto e vamos fazer uma troca aí. Lá no Casamento às Cegas, então, eles no final do casamento sempre perguntam falam que eles estão testando, né? Que naquele momento do sim ou não, eles vão ver se o amor é cego. Qual é a sua opinião sobre isso? O amor é cego? Pensando nessa ideia de fantasia? Então, um abraço, te vejo no próximo episódio.